desejo do nosso coração: sermos encontrados fiéis. Sermos encontrados fiéis ao teu amor. Sermos encontrados fiéis àquilo que o Senhor fez por nós. Sermos encontrados fiéis à tua fidelidade. Não há nada, Jesus, não há nada, absolutamente nada, que nós possamos dar ao Senhor que pague aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Não há nada, Jesus. Então a única coisa que nós podemos te entregar é a nossa fidelidade, Senhor. Fidelidade a um chamado superior. Fidelidade a uma vida santa. Fidelidade a um amor constrangedor. Fidelidade, Jesus. Fidelidade, Jesus. Nos encontre fiel essa noite. Nos encontre fiéis essa noite. Nos encontre fiéis àquilo que o Senhor confiou a cada um. Que nós não sejamos negligentes com aquilo que o Senhor nos confiou. Com a medida de fé que o Senhor deu a cada um, Jesus, não permita que nós sejamos infiéis àquilo que o Senhor nos deu. Pelo contrário, Senhor, enche-nos de um santo temor. Enche-nos de um santo temor que fere a nossa consciência, Senhor. Que lava nossas almas, Jesus. Que redime os nossos pecados, Senhor. Que entrega uma adoração genuína, sem reserva, Senhor. Sem interesses segundos, Senhor. Sem troca, Jesus. Porque o Senhor é tudo aquilo que Deus poderia nos dar. E se o Senhor não for suficiente, Senhor, nada mais o será. Nos encontra fiéis essa noite. Essa é a minha oração, Jesus. Me encontra fiel essa noite, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já começamos bem, né? Já começamos bem. Vocês estão felizes, irmãos? Aleluia. Desculpa pelas lágrimas. São de alegria, não são de tristeza. São de alegria por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda o fará. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de verdade em estar aqui. Sabe, irmãos, hoje é uma noite muito especial, porque o Senhor está aqui. Amém? O Senhor está aqui. E eu tenho a plena certeza que Ele está aqui, porque Ele nos garantiu que Ele estaria. Porque o Senhor disse na sua palavra, Ele garantiu na sua própria palavra, que onde 2 ou mais estivessem ali reunidos em seu nome, ali também Ele estaria. E eu acredito do fundo da minha alma que Ele está aqui. Então quando o Senhor está, nenhum lugar é mais só um lugar. Jesus tem um talento incrível de transformar coisas ordinárias em coisas extraordinárias. A gente não pode esquecer que Ele é o mesmo que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Ele ainda é aquele que, ao ser tocado por uma mulher na orla do seu manto, faz um milagre que há muitos anos ela não havia alcançado. O Senhor é aquele mesmo ainda que depois de 4 dias o seu amigo morto, um funeral comum, Ele dá ordem para que a morte bata em retirada e que seu amigo venha para fora. O Senhor é aquele ainda que pode transformar uma noite assim, comum como essa, uma noite ordinária no bom sentido, se vocês podem me entender, numa noite extraordinária, mas não pela nossa capacidade, mas não pela nossa eloquência, não pelo nosso conhecimento, mas por quem Ele é. Porque Jesus é aquele que ainda faz do ordinário o extraordinário.
E talvez você possa achar que essa palavra que nós vamos ministrar aqui seja muito simples, e de fato ela é. Mas eu ainda acredito que Jesus é aquele que transforma coisas ordinárias em extraordinárias. E já não é de pouco tempo que nós temos recebido palavras poderosas aqui nessa tribuna, desafiadoras de alinhamento, palavras que indicam destino, como o poder do Evangelho, como o poder do descanso, como, e mais recente, um amor legítimo de testemunhas autênticas. Palavras poderosíssimas, irmãos, desafiadoras, que mexem conosco, que mexem com o nosso íntimo, mas que requerem de nós um nível de obediência, requerem de nós um nível de sujeição. Contudo, nós precisamos nos autoavaliar, e só nós podemos nos autoavaliar e sermos sinceros diante de Deus. E isso só a palavra do próprio Deus pode fazer, como está escrito lá em Mateus 7:24, que diz que compara o homem que é um bom ouvinte, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Então, de fato, aquele que ouve e pratica, ou seja, aquele que dá crédito às minhas palavras, esse homem é comparado a um homem prudente. Mas, se nós formos daqueles bons ouvintes, e só bons ouvintes, e de repente, muitos de nós, e eu me incluo, podemos ser daqueles que vêm aqui e podemos receber uma palavra incrível, e podemos até nos emocionar um pouco, e podemos até, de repente, correr uma lágrima. Mas se de fato nós não dermos crédito à palavra que o Senhor tem ministrado a nós, nós seremos semelhante àquele homem que vê a sua imagem no espelho, mas logo se esquece de quem ele é. Quem entende, irmãos? Só Deus e a sua palavra podem revelar de fato quem nós somos e quem ainda não somos. Porque eu não sei você, mas eu muitas das vezes eu já tive crises de achar que eu não era, e às vezes eu até era, mas eu já tive crise também de achar que eu era muita coisa e não era. Eu era uma fraude. Em muitas circunstâncias eu já me deparei diante da palavra de Deus e me olhei nesse espelho e dei crédito à palavra de Deus e me peguei como uma fraude. Terrível, né? Tem que ter coragem para admitir, né? Mas só a palavra de Deus é capaz de nos mostrar quem nós somos. Mas dar crédito a essa palavra, a palavra que passa pela nossa mente, atinge o nosso coração e chega até as nossas mãos, é que vai fazer toda a diferença. Então, ou nós nos tornamos os bons ouvintes que damos crédito à palavra, ou nós seremos daquele membro de um clube social que decidimos por um acaso chamar de igreja, como existem tantos outros clubes sociais por aí. Eu confesso que quando eu fui convocado pelo nosso pastor a trazer essa mensagem, a direção que ele me deu, e era a mesma direção que já queimava no meu coração há um tempo, era que de uma mensagem a uma igreja. E talvez você possa achar que essa é uma palavra simples, como eu já disse já, mas ela de fato é. E eu não tenho compromisso com impressionar você, mas nós precisamos aliar nosso coração a despeito da igreja do Senhor Jesus. E não que eu ouse me comparar a Paulo e a sua jornada, mas hoje, com toda humildade e amor, eu gostaria, se que me é possível, trazer uma espécie de carta à igreja, uma daquelas cartas de amor, mas não qualquer igreja, a nossa igreja,
Mas não só a nossa igreja, mas a minha igreja. Mas não só a minha igreja no sentido de que eu possa ter uma igreja, mas no sentido que a igreja me tem. Vocês conseguiram perceber a diferença? Uma coisa é você ter uma igreja, uma coisa é você falar de uma igreja, uma coisa é você ir até uma pessoa e falar assim: nossa, você precisa da minha igreja. É ou não é? Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz, irmãos, várias vezes. E glória a Deus por isso. Temos uma igreja, temos um lugar para congregar, como Paulo bem disse aqui, um lugar seguro, um lugar limpo, um lugar apto a receber pessoas. Glória a Deus por isso. Muitas vezes eu já convidei as pessoas, mas a pergunta que me assombra, e eu não quero ficar assombrado sozinho, eu quero que você se assombre junto comigo: a igreja te tem? A igreja de Cristo te tem? Essa é uma boa pergunta para a gente começar, não é mesmo? Então, eu gostaria de derramar esse coração. E talvez até o final, isso tudo aqui faça algum sentido. Essa é a minha oração. Os desafios, irmãos, de viver igreja, de estar inserido numa comunidade local, são muitos. Isto, eu acredito que seja unânime entre nós. Todos nós temos essa mesma sensação. É desafiador mesmo. Mas é desafiador, e é muito mais desafiador para aqueles que decidem viver a igreja de verdade. Você pode ter certeza, quanto mais você decidir viver igreja de verdade, quanto mais comunidade você decidir viver, mais desafiador será. Porque existe um movimento das igrejas, que hoje, isso é comum a todas as igrejas, uma boa parte delas, que é o movimento consumista, de gente que está aqui, de gente que senta aqui, de gente que ouve a palavra, de gente que passa por aqui, e se talvez a palavra que aqui tiver o agradar, ele volta. Se o louvor for legal, talvez ele venha. Se o ambiente for propício, tudo bem. Mas não é para esse tipo de gente que eu estou falando. Não é. Porque se for, é como um restaurante self-service. Nós comemos daquilo que nos agrada. Aí nós pegamos a porção que eu gosto daqui, a porção que eu gosto dali, a porção que eu gosto acolá, e aí eu peso, e aí eu pago, e aí eu me satisfaço, e aí eu vou embora. Está tudo certo. Esse é a natureza do restaurante self-service. Mas a igreja não é self-service. Eu lembro que há um tempo atrás, o Beg ministrou uma palavra a respeito do pão, e isso me marcou. Ele falou assim: ó, não tem como escolher o pedaço do pão, irmão. Não tem como você escolher o pedaço do pão de Cristo. Já viu gente que gosta de... Hoje nem tanto, que hoje o pão francês é pequenininho, é a unidade, né? Mas lembra quando era aqueles pão grande, bengala? Aí tinha gente: eu gosto do meio, lembra? Não, eu gosto da pontinha. Não, eu gosto do mais assado. Não, lembra disso ou não? O pão que é Cristo, irmãos, não tem pedaço, irmão. É o pão todo. Ou é o pão todo, ou é o cordeiro todo, ou não é nada, irmão. Não tem como a gente selecionar aquilo que está na palavra, aquilo que nos agrada e aquilo que nos desagrada. Aí aquilo que me agrada eu dou crédito. Mas aquilo que me desagrada não. Não tem, irmãos, não há essa possibilidade. Ou Jesus é integral, inteiro, ou o cordeiro é inteiro, ou o pão é inteiro, ou não é o nosso pão. Pode ser o nosso pão, mas não o pão de Cristo. Pode ser o pão que você compra na padaria, mas não o pão vivo que desceu do céu. E é para esse tipo de gente que eu acredito que seja eu e você. E se nós ainda não somos, que nos tornemos esse tipo de gente que come todo o pão, que reparte todo o cordeiro. Amém, irmãos?
socialmente, a igreja não difere de nada de outros grupos sociais. Pode reparar, como a nossa família biológica, por exemplo, é ou não é? Ou a família que constituímos a partir do casamento. Socialmente falando, a igreja, ela não se diferencia dos relacionamentos sociais, do nosso ambiente de trabalho, da nossa faculdade, da nossa escola. Não se diferencia, porque, gente, é um grupo de pessoas com um objetivo. Lá na sua família é crescer e multiplicar. Lá no seu trabalho é produzir. Lá na sua faculdade é aprender. Então, aqui na igreja, existe também um ajuntamento de pessoas para um determinado fim. E, queridos, é desafiador. É desafiador. Porque onde tem gente, irmão, falava isso com um amigo meu ontem, onde tem gente tem treta. Vou falar bonito, tem desafio. Desculpa. Onde tem gente tem desafio. Para ficar bonito o corte na internet. Onde tem gente tem desafio, irmãos. Não é assim na sua casa? Você tem irmãos? Quem tem irmãos aqui? Irmãos biológicos, quem tem irmãos? É ou não é treta, irmão? É treta, irmão. É difícil, não é? Aleluia, glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Mas é ou não é? Aí você pensa que não, quem é filho, pai de criança pequena, fala assim, não, quando crescer, muda nada, irmão. Só muda o motivo da treta, só muda o motivo da briga, mas continua a mesma coisa. Mas vai falar mal do seu irmão na frente do outro, para ver se ele não vai em cima de você. Falou, não, mas você não falou, não, eu posso falar do meu irmão, você não pode. É ou não é assim? Se alguém vai falar mal do meu irmão aqui, só eu tenho esse direito, mais ninguém, porque isso é família. E a família de Deus não fica para trás. É desafiador? É desafiador, irmãos. Com certeza é. Porque como a igreja socialmente ela não se diferencia, cada um de nós tem um modelo ideal de igreja. Você já parou para pensar que cada um de nós tem um modelinho ideal de igreja? Que na verdade é só um ídolo, irmão. A gente tem um ídolo até por um modelinho de igreja. Eu acho que a parede preta não é boa, pastor. Eu acho que a gente podia pintar de branco. Porque o branco, que preto é do capiroto. Viu essa? Aí o outro fala assim, mas o preto dá não, mas eu acho que a palavra devia ser antes do louvor. Porque lá na outra igreja, ídolos, irmãos. Ídolos. Não, eu acho que não pode ser GC. Eu acho que tem que ser célula. Que a célula multiplica. Aí o outro fala assim, não, é grupo familiar. Porque o grupo... Vocês estão entendendo, irmãos? Cada um tem um modelo de igreja no seu coração. Só que sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que a igreja tem um dono. E essa igreja aqui, Casa de Filhos, não é o Leandro Sampaio o dono. Não é. Nem eu, nem ninguém aqui. Não significa que a igreja não tenha posições de governo e autoridade para trazer a nós aquilo que o Senhor confiou aos homens. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas a igreja ainda tem um dono. E não somos nós. A igreja tem um constituinte, que também não é nenhum de nós. A igreja tem uma promessa, que também não está sobre nenhum de nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Abra comigo João 2, de 12 a 21. Vai falar assim: depois disso, ele desceu de Cafarnaum com sua mãe. O disso, aí que a palavra está dizendo, está falando da ceia, tá bom? Na última ceia. Depois disso, ele desceu de Cafarnaum com sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, encontrou alguns vendedores de bois, ovelhas, pombos e outros
sentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos, lembrando-se dos que está escrito, disseram: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você levantará em 3. Contudo, o templo ao qual se referia era o corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Quem constitui a igreja, irmãos, é Cristo. O constituinte da igreja é Cristo. Quando ele dizia: destrua esse templo, que em 3 dias eu o reconstruirei, Jesus não estava falando do templo, aquele modelo de templo, porque aquele modelo de templo foi não substituído, mas ele foi elevado à condição de corpo de Cristo. E digo mais, Jesus não estava falando somente da sua ressurreição, Jesus estava falando de nós. Jesus inaugura a igreja com o seu próprio corpo. Em Hebreus nós vamos ver que ele fala assim, que através do seu corpo rasgado, nós podemos adentrar ao lugar santo, com ousadia, porque antes, o sumo sacerdote entrava com medo. Como foi ensinado aqui, do poder do descanso, no Santo dos Santos não tinha cadeira, porque ele tinha que entrar, ele tinha que sacrificar, ele tinha que ouvir, e ele tinha que meter o pé, irmão, desculpa a expressão, mas ele tinha que, porque lá não era lugar mais de permanência, lá não era lugar de permanência, o sacerdote não morava lá. Mas hoje, nós, a noiva do Cordeiro, o corpo místico de Jesus, nós somos chamados a habitar o santo lugar. Então Jesus não estava falando somente daquele templo, Jesus também não estava falando somente da sua ressurreição, Jesus estava falando que ele estava inaugurando um novo templo, um novo corpo, uma nova e eterna aliança. Jesus eleva a condição de templo construído por mãos humanas a um corpo místico do qual ele é o cabeça. Colossenses 1, de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele o reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. A igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça, e quem manda na igreja é Cristo. Nós nos esforçamos e sangramos, irmãos, para de alguma forma ouvir de Jesus o que Ele quer. Não se engane, irmãos, é uma luta. É uma luta. Como a palavra diz, às vezes nós nos esprememos, nós rangemos os nossos dentes, nós sentimos dores para receber de Deus aquilo que Ele quer para a sua igreja. Não é uma posição de superioridade, é uma posição de serviço. A igreja tem um dono, e eu sei que talvez você tenha uma igrejinha aí dentro de você, querendo nascer,
Mas a igreja tem o dono. Se essa igreja não é a de Cristo, eu sinto muito te frustrar, mas ela não serve. Ela não serve. Mateus 16, de 13 a 19, vai falar assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você liga na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A igreja tem uma promessa, irmão. A igreja tem uma promessa. A promessa não estava sobre Pedro. A promessa estava sobre aquilo que Pedro representava. Eu tenho certeza que você já ouviu essa passagem aqui inúmeras vezes. E tenho certeza que provavelmente pessoas que já explicaram para você muito bem o contexto de Pedro e de pedra. Eu não quero me ater aqui a isso. Mas a promessa não estava sobre Pedro, mas estava sobre aquilo que ele representava, um apostolado. E é sobre esse apostolado que as portas do inferno não prevaleceriam. É sobre esse apostolado que ele disse: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Só que, como a gente gosta muito de comentar, Atos dos Apóstolos não termina no último capítulo de Atos dos Apóstolos. Os atos que os apóstolos construíram continuam tendo efeito sobre nós. Então o chamado de nós, a igreja do qual sobre Atos dos Apóstolos se debruça, é o mesmo. E tenha certeza, existe uma promessa de uma igreja triunfante. Amém? Existe. E ela está lá. E por que eu creio? Porque foi Jesus quem prometeu. Não passa sobre Pedro, não tem nada a ver com Pedro. Não passa sobre mim, sobre você, não tem nada a ver conosco. Mas fiel aquele que prometeu, ele há de cumprir até o dia do nosso Senhor. Agora, eu me pergunto, por quê? Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Você concorda comigo que, principalmente depois da pandemia, que as questões das transmissões, elas melhoraram bastante? Você não precisa estar aqui para assistir o culto. Você não precisa estar aqui para ouvir um louvor. Você não precisa estar aqui para receber de uma palavra. Você não precisa. Eu não preciso. Então nós deveríamos nos perguntar: será que nós estamos aqui porque existe um dia marcado na nossa agenda? Domingo, dia de ir na igreja? Quando você era criança, você era bem criancinho, que você ganhava uma roupa nova, lembra? Sua mãe falava o quê? Não usa essa roupa, que essa roupa é de ir na... Ó, tem gente aí velho. É roupa de ir na... Não? Irmã, Nice, pode falar, é ou não é? Olha lá. Não usa esse tênis, menino. É de ir na igreja? Será que você veio na igreja porque você aprendeu que domingo é dia de ir na igreja? Não menosprezando o que os nossos pais nos ensinaram, tá bom? Você é bendito. Mas você já está adultinho, ou está crescendo. Será que nós viemos ainda na igreja porque um dia minha mãe me ensinou que eu deveria vir, meu pai me ensinou que eu deveria vir à igreja, botar a minha melhor roupa e pentear o meu cabelo, tomar banho e vir para a igreja? Nós devemos nos perguntar, irmão, por que fazemos o que fazemos? E o fato
que o templo do Senhor não habita mais em construções humanas, como essa, por exemplo. Inclusive essa aqui, eu não sei se você sabe, se você está nos visitando, isso aqui já foi de tudo, menos igreja, irmão. Aqui era a igreja da concorrência. Aqui era a igreja da concorrência, irmão. Aí nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmão. Você pode dar um aleluia aí? Irmãos, eu não sei se você sabe, mas isso aqui era uma boate. Tem um buraco ali, debaixo daquela escada, que só Jesus sabe que passar por baixo daquele buraco ali. Hoje passa o fio que liga o ar-condicionado, mas já passou de tudo quanto é coisa que você possa imaginar ilícita ali, por aquele buraco. Irmão. Mas se um dia isso aqui deixar de ser igreja e voltar a ser da concorrência, aí a concorrência também não vai conseguir mais fazer aqui o que fazia. Não, irmão, isso aqui é só um prédio. A igreja não é esse prédio. Eu nunca falei isso, nunca numa pregação, mas olha para o irmão que está do seu lado. Eu sempre quis falar isso. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha aí, irmão, olha aí, irmão. Ele é a igreja. Vocês gostaram, né? Só vou falar dessa vez, tá bom? Juro. Essa pessoa que está aí do seu lado, preciosa, conheça você ela ou não, ela é a igreja. Esse ajuntamento incrível, irmão. Irmão, você não faz ideia como eu gosto disso aqui. Como eu gosto disso aqui. Gostaria de dar um testemunho breve, rápido. Um dia nós estávamos num lugar de parentes nossos, pessoas muito queridas e amadas, numa cidade muito boa. E aí nós estávamos na piscina lá, tomando sol, gostoso, pá. E aí a pessoa falou assim: cara, por que vocês não mudam para cá? A cidade é tão boa, e de fato é uma cidade muito boa. Você, Tati, vem aqui trabalhar, começa a trabalhar aqui, o Júlio presta concurso para cá, vem trabalhar aqui, o Arthur já gosta daqui. Por que vocês não vêm para cá? A gente parou para pensar. Verdade, por que a gente não vem para cá? Não tinha parado ainda para pensar. Aí eu louvo a vida pela vida da minha esposa. Cadê minha esposa? Sumiu. Daqui a pouco ela aparece. Minha esposa falou assim: nós temos a igreja. Não, nós temos uma igreja e o que a gente tem lá a gente não vai encontrar em qualquer lugar. Irmão, meu coração se encheu de alegria. Meu coração se encheu de alegria. Entendem, irmãos? Ela falou assim, aí essa pessoa falou assim: não, mas aqui tem um monte de igreja. E de fato tem um monte de igreja. Ela falou: não, eu entendi, mas é você que não está entendendo. Aqui não tem a nossa igreja. E eu entendi o que ela estava falando, entendeu? Ela não estava falando dessa igreja. Ela estava falando de você. Ela estava falando de você. Ela estava falando de você. Ela estava falando de nós. Lá não tem você. Lá não tem você. E pode ser que um dia Deus nos leve para algum lugar. Mas nós iremos se o Senhor nos mandar. Mas até que Ele não nos mande, nós vamos estar aqui com você. Porque nós amamos ser com vocês. Nós amamos estar em comunhão. Nós amamos isso aqui. Como o Leandro diz, a gente ama até as cadeiras, irmão. A gente veio limpar aqui a igreja quinta-feira. Quem já veio limpar aqui a igreja sabe. A gente ama até as cadeiras, irmão. Isso é doideira. A gente ama. A gente ama. A gente faz com zelo, com alegria, porque a gente ama isso aqui. Nós não temos só uma igreja. A igreja nos tem. A igreja nos tem. Então, na nova aliança, o Senhor nos tira de um lugar geográfico e nos leva para uma realidade espiritual. Você não precisa mais ir ao lugar A, ao lugar B. Você não precisa ir ao templo ou ao monte. Você não precisa ir mais a Jerusalém ou a Samaria. Você me adorará em espírito e em verdade. Você me adorará na congregação dos santos.
Davi predizendo aquilo que hoje nós vivemos. Eu falei, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E sabe o que é uma alegria vir à casa do Senhor? Porque você está aqui, porque o Senhor está aqui, porque com as nossas qualidades, as nossas limitações, nós estamos aqui. Então, é um motivo de alegria, estarmos aqui. No dia que isso aqui tudo passar, que esse prédio não estiver mais aqui, se a gente estiver em outro lugar, nós seremos igreja, quer onde o Senhor nos plante. E sobre essa realidade, o Senhor vai dizer em Mateus 13:44. Ele disse, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha, e comprou aquele campo. Perceba que o homem compra a terra, ele não compra o tesouro. Já reparou, não? Ele compra a terra por causa do tesouro, mas ele não compra o tesouro, ele compra a terra. Mas por conta daquele tesouro enterrado naquela propriedade. Porém, antes ele descobre o tesouro, ou seja, ele cava, ele busca, ele anseia. Provavelmente ele gasta tempo, ele gasta energia. Eu gostaria de pensar até que ele faz calos nas suas mãos, buscando o quê? O tesouro. Mas um dia ele acha o tesouro, um dia ele encontra o tesouro. Mas, e sempre tem um mais. Ele não compra o tesouro somente, ele compra a terra, e tudo que ela é, de bom e de ruim. O campo, com tudo que ele tem, e toda a responsabilidade de mantê-lo. Quem tem propriedade rural? Cadê o Demir, a novela Rei do Gado foi inspirada no Ademir, e agora no Adriano. Latifundiários, não, tem que falar baixo, não, a receita bate lá, né? Pequenos proprietários, mas sabe o trabalho que dá, não é? Quem tem terra sabe, quem tem propriedade rural sabe que dá trabalho cercar, é ou não, Ademir? Tomar conta das galinhas, é ou não, Ademir? Dá trabalho aparar a grama, dá trabalho preparar a terra, dá trabalho retirar a praga que cresce junto com o fruto, dá trabalho, irmão. Vou falar um negócio para você. A gente tem uma ilusão de falar assim, não, quando eu vou me aposentar, eu já falei isso, tá bom? Já falei isso, ainda continuo teimando com isso, mas quando eu me aposentar, vou comprar um pedacinho de terra para descansar. Não faça, irmão, que tudo, menos você vai ter descanso, menos que você vai ter descanso, irmão, a não ser que você tenha dinheiro. Aí você paga o cara para fazer, mas nem paz você vai ter, porque aí o cara não vai, aí o outro não entrega, aí a vaca foge. Irmão, se você ou você vai ter a terra, ou você vai ter paz, tá bom? Os dois não vai ter. Mas se quiser ter, tenha, me chame, faça um churrascão, caldinho. Agora está chegando a época do frio, aleluia, glórias a Deus, chama eu. Terra é igual criança pequena, é uma alegria para os outros, é ou não é? Começou a chorar, fez cocô, entrega para o pai com a mãe, aleluia, cuida aí, eu vejo que depois só quando ela estiver limpa, é na verdade, é isso. Mas a terra custa, irmão, a terra custa muito, a terra custa tudo, o reino de Deus custa tudo, o reino de Deus custa tudo, mas vale a pena. Não há outra coisa que vale a pena. Vale a pena. Eu me pergunto, eu te pergunto, para você tem valido a pena? Tem valido a pena?
Você tem que ter coragem de se perguntar: tem valido a pena? Tem te custado tudo? Tem te custado? Porque eu me pego nesse lugar. Às vezes a gente canta aqui que o inferno não parou a igreja, como tem o meme rolando aí na internet. Aí chove, metade da igreja não vem. A perseguição não parou a igreja, o frio, a igreja vira igual a academia, né? Esfriou, choveu. Aí até brinquei esses dias com o Vande. Falei, mas na canção não diz que a chuva não parou a igreja. Brincadeiras à parte. Mas tem valido a pena? Tem valido a pena? Tem valido tudo. Nesse reino, Jesus inaugura com o seu corpo a própria igreja. Não há mais sacrifício, adoração ou serviço que possa ser prestado de forma autêntica, excelente, que não passe pela comunhão da igreja. Não tem mais. Era assim, era assim. Na antiga aliança era. Eu levava o meu cordeiro, o cordeiro que representava a minha família, e eu prestava meu ato de sacrifício. Eu entrava lá e o sacerdote me recebia minha oferta de sacrifício. Eu prestava meus atos de adoração, era só o meu. Eu prestava os meus atos de serviço, somente meu. Mas eu seria irresponsável se eu não dissesse isso para você. O eu não existe mais, irmãos. Em Cristo Jesus o eu não existe mais. Se é o eu que você está procurando, deixa eu falar um negócio para você, não é na igreja que você vai encontrar. Porque a oração que Jesus ensinou para nós é sobre o nós. O Pai é nosso. O Pai não é mais meu. O pão é nosso. O perdão é nosso. Então deixa eu falar um negócio para você. Se você está procurando eu, irmão, o tigrinho vai te satisfazer bem melhor do que a igreja. O marketing multinível vai te alcançar, tá bom? Ele vai te alcançar, a igreja não. Eu não posso ser leviano e dizer para você que aqui vai ser o lugar onde o seu eu vai ser satisfeito. Pelo contrário, provavelmente a igreja, esse lugar, vai ser o lugar onde o seu eu vai ser moído, até que o seu eu, junto com o meu eu moído, junto com o eu de todos nós moído aqui, se torne o nós. A igreja é nós, irmão. É nós. A igreja é nós. Vocês entendem, irmãos? Vocês entendem que a igreja vai te tirar da sua zona de conforto, do seu lugarzinho gostosinho. Que Jesus, você já fez essa oração? Jesus, eu só quero ir para a igreja só para sentar lá, ouvir uma palavra e sair antes de acabar. Você já pensou assim? Não precisa levantar a mão não, eu já, tá bom? Eu vou. Aí o Senhor tem um senso de humor incrível, que nesse dia que você vem assim, desse jeito, você chega aqui, a primeira pessoa que te cumprimenta: ai, irmão, vem agora por mim, irmão, eu estou passando por um problema lá em casa, eu preciso que você vá lá visitar meu filho, não sei o quê. Minha esposa falou um negócio para mim essa semana: não posta na internet, não faz história. Eu faço história e Jesus me usa como exemplo, tá bom? Eu postei a história essa semana, estava chegando em casa, a minha vizinha, eu não encostei o carro, irmão, eu não encostei o carro. Aí eu lá, o reino de Deus consiste no coração generoso, uma consciência genuína. Aí eu vou lá, coração generoso, eu encostei o carro, irmão, encostei o carro. Ai, vizinho, ainda bem que você chegou, minha torneira estourou, está molhando minha cozinha. Falei, calma, deixa eu tirar o cachorro do carro. Não, não tira nem o cachorro, porque eu tenho medo de cachorro. Olha, irmão, aleluia, aleluia. A Tati chegou em casa, não estava nem em casa, irmãos. A Tati chegou em casa, estava saindo da casa da vizinha. Ainda bem que ela é uma senhora de idade. Ela... Oxe, não estou entendendo nada. Verdade, irmão. A Tati chegou em casa, eu saí da coisa. Calma que eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Eu saí com a chave de grifo na mão, todo molhado. Deus usa nós de exemplo, irmão. Você toma cuidado, você posta na internet, viu? Ele usa. Mas isso é igreja. Talvez ela nem saiba que ela é igreja comigo, mas ela é igreja, irmão.
E eu vou servir ela até que ela seja. Eu vou derramar Cristo sobre ela até que ela se torne aquilo que ela deveria ser. E essa é a graça do Evangelho. Como a gente gosta de brincar no nosso GC, não tem galantia. Pode ser que você faça, pode ser que você derrame, pode ser que você sirva a pessoa de tudo quanto é forma, e ela não responda, não interessa, não tem a ver com ela, tem a ver com Cristo em mim, a esperança da glória. Tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que ela responde. Então eu vou honrá-la de tal tamanho, até que ela se torne aquilo que ela deveria se tornar, um filho de Deus, amado por Jesus, cheio do Espírito Santo, até que ela derrame Jesus sobre outras pessoas. E quando ela fizer isso sobre outros, o meu chamado será completo na vida dela. É sobre isso que é a igreja. É sobre isso que é a igreja. E aqui eu já vou concluindo. Se o louvor quiser subir, pode subir. João 21, de 15 a 19. Eu chamei o louvor, irmão, porque da última vez que eu preguei aqui, o louvor falou que foi pego de surpresa, tá bom? Eu falei aqui, eu já vou concluir no louvor. Acabei, saí, o louvor. Ué, acabou? Eu tinha falado. João 21, de 15 a 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: então pastoreia as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus lhe disse: então cuida das minhas ovelhas. Em verdade, eu lhe digo, que quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Sabe, irmãos, eu amo a Bíblia, e eu amo as histórias da Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para nos convencer. Porque história que foi feita para nos convencer é a história da Marvel, história do Superman, história do Homem-Aranha. Esse tipo de herói foi feito para nos convencer. A Bíblia não foi feita para nos convencer. A Bíblia está recheada de homens e mulheres como eu e você, que na hora que o bicho pegou, deu para trás. Mas também a Bíblia está recheada de perdão. E eu gosto muito de pensar que existe o estigma de Pedro. O pessoal da psicologia aí, que me perdoe, que Jesus podia ter dito qualquer coisa para Pedro. Quando Pedro disse que amava ele, Jesus podia ter dito: tudo bem, pegue tudo que você tem e venda e dê aos pobres. Não, tudo bem, então não peques mais. Ou então não falte ao culto, viu? Domingo, 19 horas, lá na casa de filhos. Aí ele poderia falar assim: então Pedro, agora chegou a hora de você participar do GC. Ele poderia ter dito qualquer coisa, Pedro. Mas o que ele disse? Que para que Pedro amasse aqueles que Cristo deu a vida. Cristo não deu a vida por esse prédio, irmãos, e por nenhum outro prédio, por maior ou mais bonito que ele seja. Cristo deu a vida por nós. E Pedro não tinha problema de amar Jesus. Pedro provou isso. Ele não tinha problema em amar Jesus. Pedro tinha problema em amar a igreja. Aí esse era o pecado de Pedro. Era isso que impedia que aquilo que nós lemos: Pedro
Tu sois pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Era isso que estava entre Jesus e a sua promessa. Aí por isso que ele fala assim: então, quando você podia fazer tudo que você podia, quando você era jovem, cheio de vigor, você se vestia e dizia que você ia para onde você quisesse. Mas chegará um tempo, Pedro, quando você for mais maduro, que outros vão te vestir, vão te pegar pelas mãos, vão te levar a lugares que você não quer ir, e isso me glorificará. Irmãos, eu sei que eu e você podemos fazer um monte de coisa. Nós somos dotados de um monte de talento, irmãos. Pensa no povo que sabe fazer a igreja, é nós, irmão. Só que o Senhor não chamou a gente para fazer aquilo que a gente sabe fazer. O Senhor não chamou a gente para fazer aquilo que a gente é bom de fazer. O Senhor chamou a gente para fazer, sabe o quê? Caminhar em independência, ser maduro, depender de outros que nos vistam, nos peguem pelas mãos e nos levem aonde a gente talvez não queira ir. Mas talvez esse tipo de dependência glorifique mais ao Senhor do que qualquer modelo de igreja que eu e você possamos pensar, ou fazer, ou construir, ainda que seja no nome dele. Com isso, as frustrações que a igreja pode nos proporcionar vão deixar claro que nós não precisamos estar satisfeitos ou ser reconhecidos para ser fiel à entrega. A minha oferta integral, seja em tempo, seja em energia, seja em recurso, não me torna um ofertante de forma alguma, mas elas revelam um coração grato que foi encontrado pela melhor oferta que Deus poderia dar, o seu filho. E por último, e não menos importante, que sempre haverá graça derramada nas relações, ainda que vez por outras, elas nos firam. Mas as feridas causadas pelo Senhor não são para a morte, elas são para a vida. E você talvez tenha vindo aqui, entrado aqui, talvez um dia você foi ferido por aquilo que nós chamamos de igreja. Talvez. Existem pessoas feridas, eu não posso mentir. Existem pessoas que foram feridas no caminho, mas elas não foram feridas pela igreja de Cristo, elas foram feridas pela igreja dos homens. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, uma ótima notícia para te dar. A ferida que a igreja dos homens te proporcionou será curada pela igreja de Cristo, nosso Senhor. Existe um bálsamo na igreja do Senhor, e a ferida que a igreja, que os homens abriram em você, a igreja de Cristo vai curar. Você só precisa ter coragem e amor para se tornar vulnerável e se tornar acessível à igreja do Senhor Jesus, porque ela é santa, ela é imaculada, ela é ataviada com os nossos atos de justiça. A igreja do Senhor, ela não será, a igreja do Senhor já é. Efésios 5, de 25 a 27, e aqui eu encerro, diz assim, ó: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E aí eu gostaria que você prestasse atenção, que entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água do meio da palavra, apresentá-los a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Irmãos, a igreja de Cristo já é, ela não será. Você pode olhar hoje para a igreja e ver um monte de defeito, a começar por mim que estou aqui, mas a igreja de Cristo já é, ela não será.
Na eternidade, espiritualmente, está tudo resolvido com a igreja de Cristo. A confusão que tem na igreja não tem a ver com o Cristo, tem a ver com nós. E somos nós que vamos resolver. Mas você precisa estar aqui. Você precisa ter coragem para estar aqui. E você precisa ter amor pelo outro para permanecer. E eu tenho certeza que se você for dotado de coragem e amor, o Senhor não vai te decepcionar, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Vai te custar muito, vai te custar tudo, mas é preciso coragem e amor para ir além de ter uma igreja, mas de ser tomado por ela. Você ainda está feliz? Que Deus te abençoe. Irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor encontre em você esse coração disposto e disponível, sabe, que o Senhor encontre em você esse lugar de habitação, mas não habitação individual, de uma habitação coletiva, que se revela nas mesas, que se revela nas relações. Tenha coragem para permanecer, tenha amor para ofertar, não deixe de congregar, mas pelo contrário, se torne vulnerável àquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós amamos você, e a igreja está aqui para servir você. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana incrível, e que você seja igreja por onde quer que você vá, que você ganhe a cidade, que você ganhe os espaços, que você ganhe os lugares, e que as pessoas que estiverem com você, elas falem: eu encontrei a igreja de Cristo Jesus, eu encontrei o Filho de Deus, e eu encontrei o amor da minha vida, porque me senti amado por aquele que foi amado primeiro. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Aleluia.